Defesa contra o desânimo. Parte 2. Derek Prince. Já expliquei que nós, como representantes do reino de Deus aqui na Terra, nos encontramos envolvidos numa guerra intensa contra o reino oposto, extremamente bem organizado e governado por Satanás. É um reino formado por seres espirituais malignos, pessoas sem corpos, cujo quartel-general está nos reinos celestiais. O campo desta batalha situa-se nas mentes das pessoas. Satanás construiu a fortaleza de preconceito e da incredulidade nas mentes da raça humana, com o objetivo de impedir de conhecer a verdade do Evangelho. O nosso Deus atribuiu-nos a tarefa de derrubar estas fortalezas mentais, libertando assim os homens e as mulheres do engano de Satanás e, em seguida, levá-los à submissão e obediência a Cristo. A nossa capacidade para cumprir esta tarefa que Deus nos incumbiu depende principalmente de dois fatores. Em primeiro lugar, que nós aceitemos com base na Escritura que, na cruz, Jesus derrotou totalmente Satanás por nós, sendo agora da nossa responsabilidade demonstrar e administrar a vitória que Jesus já conquistou. Em segundo lugar, temos que utilizar de forma adequada as armas espirituais que Deus nos proporcionou. Essas armas espirituais dividem-se em duas categorias principais: as armas de defesa e as armas de ataque. Nesta fase, vamos tratar da primeira categoria, as armas de defesa. Efésios capítulo 6, versículo do 7 ao 17 é a nossa base. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na passagem, portanto, tomai toda a armadura de Deus, Paulo refere-se ao assumir da armadura de Deus na sua totalidade. Eu já comentei em diversas ocasiões que quando se encontra a palavra, portanto, na Bíblia, é necessário descobrir o porquê. O portanto, neste versículo, está lá por causa do versículo anterior, onde Paulo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É porque estamos envolvidos nesta luta de vida e morte com as forças espirituais malignas do reino de Satanás que devemos a nós mesmos, e pelo que a palavra de Deus requer de nós, colocar a armadura total de Deus. É significativo que por duas vezes nessa passagem, versículo 11 e 13, Paulo alerte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Na verdade, fomos claramente informados pela Escritura que nos devemos proteger com a armadura total de Deus. No versículo 13, Paulo dá mais um motivo: para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Reflita na expressão no dia mau. Eu não acredito que isso significa a grande tribulação ou alguma catástrofe profética que irá surgir em todo o mundo, apesar de acreditar na existência dessas catástrofes. Neste contexto, no dia mau, creio que se refere a algo menos bom que cada cristão irá enfrentar. Este será um momento em que ele tem que enfrentar as forças do mal,
onde a sua fé estará a ser desafiada e onde todo tipo de oposição e problemas será lançado sobre ele. Paulo não questiona a necessidade de enfrentar o dia mau. Não é uma opção, mas uma certeza. Penso muitas vezes na parábola que Jesus contou relativamente aos dois homens que construíram as suas casas. O homem insensato construiu sobre a areia, mas o homem sábio construiu sobre a rocha. A casa do homem insensato acabou por cair, o que não aconteceu com o do homem sábio. A diferença entre essas duas casas não foi as intempéries, pois cada casa passou pelas mesmas situações: vento, chuva, tempestade e inundações. A diferença foi a base sobre a qual elas foram construídas. Nada nas Escrituras indica que nós, como cristãos, iremos escapar das tribulações. Não vamos escapar ao dia mau. Temos, pois, que estar preparados para passar por isso, pois isso Paulo nos alerta. Tomai toda a armadura de Deus. Paulo, para transmitir esse alerta, usa a imagem de um legionário romano de seus dias e enumera 6 peças do equipamento que normalmente um legionário usaria. Permita-me descrevê-las para si. Em primeiro lugar, o cinto da verdade. Em segundo lugar, o sapato da preparação do Evangelho. E em terceiro lugar, a espada do Espírito. Irá entender à medida que meditar sobre isso, que se colocar todas essas 3 peças do equipamento, estará totalmente protegido desde o cimo da sua cabeça até as plantas dos pés, com uma exceção. Não existe qualquer proteção para as costas. Acerca disso, explicaremos mais tarde. O cinto da verdade. A primeira peça do equipamento é o cinto da verdade. Temos de compreender por que razão. Um legionário romano irá precisar de um cinturão como parte de seu equipamento. Note-se que, naquela época, o vestuário dos homens, bem como os das mulheres, eram composto por uma única peça de roupa, larga e cujo comprimento era pelo menos até os joelhos. No caso do legionário romano, era uma espécie de túnica. Quando um legionário romano era obrigado a fazer algo ativo, tal como a luta ou utilizar as suas armas, ele teria que ter cuidado com este vestuário. Se ele não o tivesse, as suas abas e pregas prejudicariam os seus movimentos e impediam-no de utilizar o resto do seu equipamento de forma eficaz. A primeira coisa que ele tinha que fazer era amarrar bem o cinto à volta da sua cintura, de tal forma que a túnica o deixasse livre e em nada pudesse dificultar ainda mais os seus movimentos. Isto era essencial e foi a base para tudo o resto. É por isso que Paulo menciona o cinto da verdade antes de ele falar de qualquer outra coisa. Paulo transmite que para nós o cinto simboliza a verdade. Creio que não significa a verdade teológica e abstrata, mas a verdade que é praticada no dia a dia, ou seja, a honestidade, a sinceridade, a abertura e a fraqueza. As pessoas religiosas encontram-se frequentemente carregadas de muito fingimento e hipocrisia. Muitas das coisas que dizem não são propriamente o que pretendem dizer, mas dizem-no apenas porque lhes parece que ficará bem. Estamos cheios de clichês religiosos e insinceridades. Há coisas que fazemos não com o intuito de agradar a Deus ou porque realmente queremos fazê-las, mas para agradar a outras pessoas. Praticamente cada grupo religioso tem o seu próprio clichê particular, como por exemplo, Jesus vai te ajudar, meu irmão. Normalmente, isso é só da boca para fora, apenas para sacudir a água do capote. Porque não é Jesus que tem que ajudar o teu irmão, és tu que tens que ajudar o teu irmão. Conversa religiosa como esta é como uma túnica larga e solta, equipamento legionário romano. Só atrapalha e impede-nos de pôr em prática o tipo de coisas que Deus realmente quer que façamos. Impede-nos de ser cristãos ativos, enérgicos e eficazes. Também nos impede de usar o restante do equipamento. Somos obrigados, antes de tudo, a colocar o cinto da verdade. Temos que pôr de lado o fingimento, a hipocrisia, os clichês religiosos
e tudo o que dizemos e fazemos que na realidade não é o que pretendemos. Muitas vezes a verdade é bastante dolorosa. Tens que começar a mostrar às outras pessoas que tipo de pessoa que realmente és. Mesmo que tenhas fingido ou te escondido durante muito tempo atrás de uma máscara religiosa, agora estás a ser confrontado com a necessidade da verdade, da abertura e da fraqueza. Tens que pôr o cinto, amarrá-lo à tua volta, para que com isso possas acabar com as insinceridades e as falsidades religiosas não possam mais circular em torno de ti, impedindo de seres e fazeres o que na verdade Deus requer de ti. Os sapatos da pregação do Evangelho. Os legionários romanos normalmente usavam sandálias altas e fortes, com tiras de couro para mantê-las seguras. Geralmente eram atadas com tiras de couro até os gêmeos, músculo situado um pouco abaixo dos joelhos. Era uma parte muito importante do equipamento do legionário, porque lhes permitia marchar longas distâncias em consideráveis velocidades. Isto deu-lhes mobilidade, permitindo assim estar ao dispor do seu comandante no momento e no lugar onde eles eram mais necessários. Pense nestas sandálias e na importância que é estar bem equipado para assim ter mobilidade e disponibilidade para o seu comandante, o Senhor Jesus Cristo. Isto aconteceu comigo, é real, faz parte da minha experiência pessoal. Durante 2 anos, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, eu servi numa unidade hospitalar do Exército Britânico nos desertos do norte da África. Houve alturas em que trabalhávamos numa divisão armada muito perto das linhas inimigas, por vezes à noite. No deserto não é fácil saber exatamente onde estão as linhas inimigas, porque toda a guerra é muito móvel. Nessa situação, o nosso comandante sempre nos deu ordens para que não descalçarmos as nossas botas durante a noite. Por isso dormíamos com elas. Evidentemente, a razão é bastante óbvia. Normalmente, não fica no seu melhor quando é acordado com um som irritante. Se não tiver as botas calçadas e há confusão à sua volta, corre o risco de perder alguns minutos preciosos apalpando no escuro à procura delas e seguidamente tentando colocá-las e atá-las. Se, no entanto, tiver as suas botas calçadas, estará imediatamente disponível. A chave para ter sucesso é a disponibilidade e a mobilidade. Semelhantemente ao que acontece no campo espiritual, e percebemos isso quando Paulo se refere ao nosso equipamento. Os sapatos ou as sandálias são chamados de a pregação do Evangelho. Por outras palavras, significa estar-se preparado com alguma coisa. Como cristão, devemos ter uma compreensão clara do Evangelho. Muitos cristãos dizem que estão salvos e que nasceram de novo. No entanto, não conseguem explicar de uma maneira clara como foram salvos ou como alguém se salva. Penso que preparação inclui o estudo da Escritura, memorização das Escrituras e a capacidade de transmitir com clareza a mensagem do Evangelho. Repare também que Paulo lhe chama o Evangelho da paz. É um evangelho que produz a paz do coração e da mente de quem nele acredita e obedece. Sobre a paz, uma coisa é certa: só podemos transmitir paz para os outros se nós próprios tivermos paz. Nós não podemos transmitir algo que não experimentamos. Podemos falar sobre isso, podemos teorizar, mas não se pode transmitir. Há uma passagem muito significativa em Mateus capítulo 10, versículo 12 e 13, onde Jesus deu instruções aos primeiros discípulos, mais apropriadamente quando ele os enviou pela primeira vez a pregar o Evangelho. Eis uma parte da sua instrução. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Repare no importante significado desta frase: se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Ou seja, ao entrar numa casa, deve conceder a sua paz.
Será que possui paz para dar ou transmitir? Porque, obviamente, não se pode dar algo que não se esteja desfrutando. Deixe-me dar um pequeno exemplo de como isso pode funcionar. Suponha que é uma senhora a fazer compras no supermercado. Enquanto espera no caixa, há uma senhora que está, obviamente, à beira de um colapso nervoso. Ela está nervosa e trêmula, e Deus direciona-o para ajudá-la. O que vai fazer? Vai dizer: vamos à igreja no domingo de manhã? Isso não irá satisfazer a sua necessidade. Se isso é tudo o que poderia dizer, então é porque não tem os seus sapatos calçados. Tendo os seus sapatos calçados, significa que está sempre pronto para fazer qualquer coisa quando e como Deus o orientar. Primeiro de tudo, tem que ter paz. Deve deixar que a pessoa sinta que tem algo que ela não tem e que precisa desesperadamente. Pode-se sentir paz transmitida por outras pessoas. Quando alguém está desejando encontrar esta paz, você tem que ter capacidade para transmitir de uma maneira simples e sem recorrer à linguagem religiosa como ela pode encontrar a paz. Tem que saber transmitir o Evangelho. A isto se chama os sapatos da preparação do Evangelho da paz. A espada do Espírito. Há uma coisa que distingue a espada das outras 5 peças que temos examinado. A espada é a primeira peça que não é puramente defensiva. Sem ela não temos maneira nenhuma de expulsar o demônio. Se nós nos equiparmos com todas as outras peças da armadura, podemos realmente até ser capazes de evitar que o diabo nos fira, mas não podemos expulsá-lo do nosso redor. A única coisa que o pode fazer é a espada, que é chamada a palavra de Deus. A Bíblia compara a palavra de Deus a uma espada, porque a palavra de Deus traspassa e penetra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus penetra em todas as áreas da personalidade humana. Ela penetra até a medula, a parte física mais íntima do nosso interior. Também penetra e divide entre a alma e o espírito, a área mais secreta da personalidade humana. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, onde se encontra registrado que João teve uma visão de Jesus na sua glória como o Senhor da igreja, uma das coisas que ele viu foi uma espada a sair da boca de Jesus. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esta espada de 2 gumes é a palavra de Deus que sai da boca de Jesus. Uma vez que é indicado nas Escrituras que o próprio Jesus usa a espada da palavra de Deus, faremos bem em estudar como Jesus a utilizava na sua vida terrestre. O panorama mais claro dessa situação é encontrado em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que descreve a tentação de Jesus por Satanás no deserto. Permita-me salientar que, cada vez que Jesus encontrou Satanás pessoalmente, a única arma que usou contra ele foi a espada do Espírito, ou a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Gostaria de frisar algumas coisas interessantes sobre esta passagem. Em primeiro lugar, nem Jesus, nem mesmo Satanás questionaram a autoridade das Escrituras. Isto não é notável? Particularmente porque Jesus, de cada vez que citou Deuteronômio, um livro que os modernos teólogos e críticos adotaram para pôr em causa as verdades teológicas, pessoalmente, creio que Jesus e Satanás eram mais sábios do que os modernos teólogos. Ambos conheciam a autoridade das palavras. Em segundo lugar, a base de toda a tentação contra Jesus era levá-lo à dúvida. Cada vez que Satanás começava com as palavras "se és", ele pretendia claramente provocar dúvida em Jesus. Em terceiro lugar, como já foi indicado, Jesus não variou seu método de lidar com Satanás. Utilizou sempre a mesma arma da palavra de Deus contra ele. Está escrito, está escrito, está escrito. É importante sabermos que efetivamente o diabo pode citar as Escrituras, mas ele a aplica mal. Citou o Salmo 91, mas Jesus citou novamente Deuteronômio. O diabo tentou usar a Escritura contra o Filho de Deus. Se ele o fez contra Jesus, ele certamente o fará contra si ou contra mim. Temos de conhecer as Escrituras minuciosamente, saber como aplicá-las e como lidar com o diabo. Temos que ter cuidado com as pessoas que aplicam mal à Escritura e que tentam seduzir-nos a fazer coisas erradas. Jesus não respondeu ao diabo com teologia ou filiação religiosa. Ele não mencionou que sinagoga frequentava, nem qual sacerdote judaico que o tinha instruído. Ele sempre proclamou diretamente a Escritura. Está escrito, está escrito, está escrito. Após a terceira utilização dessa espada de dois gumes, Satanás retirou-se derrotado, pois já tinha levado o suficiente. Você e eu temos o privilégio de ter essa arma à nossa disposição. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, onde Paulo fala sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus, a palavra grega que ele usa para palavra é rema, que basicamente significa sempre uma palavra falada. É significativo que a espada do Espírito não é a Bíblia na estante ou sobre a mesa de cabeceira. Isto não vai assustar o diabo. Mas quando proferir a Escritura com a sua boca e citar diretamente, então ela torna-se a espada do Espírito. Observe também o significado da expressão a espada do Espírito. Isto indica a cooperação entre o crente e o Espírito Santo. Temos que erguer a espada. O Espírito Santo não vai fazer por nós, mas quando nós erguemos a espada em fé, então o Espírito Santo dá-nos o poder e a sabedoria para utilizá-la. A área desprotegida. O nosso estudo até aqui foi sobre as 6 peças que compõem a armadura protetora. Elas são o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se colocarmos e utilizarmos todos esses equipamentos de proteção que Deus providenciou, estamos totalmente protegidos desde o cimo da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, exceto uma área. Há uma área para a qual não existe qualquer proteção: as nossas costas. Penso que isso é muito importante e tem uma dupla aplicação. Em primeiro lugar, nunca virar as costas ao diabo, porque se o fizer, está a dar-lhe a oportunidade de ele o ferir nessa área desprotegida. Por outras palavras, nunca desista, nunca vire as costas e diga: já tenho o suficiente.
Eu não posso suportar isso. Não aguento mais. Isto faz com que volte as costas à área desprotegida para o diabo e pode ter a certeza que ele vai aproveitar essa oportunidade para o ferir. Em segundo lugar, nem sempre somos capazes de proteger as nossas próprias costas. Nas legiões de Roma, a infantaria lutava em fileiras cerradas. A palavra grega para fileira cerrada é falange. Eles foram treinados para lutar desta forma e nunca quebrar as fileiras. Cada soldado conhecia o soldado posicionado à sua direita e à sua esquerda, para que, assim que fossem pressionados e não conseguissem proteger as suas próprias costas, outro soldado fizesse por eles. Creio que o mesmo acontece conosco como cristãos. Nós não podemos agir sozinhos, enfrentando e dominando o reino do domínio individualmente. Temos que nos sujeitar à disciplina, encontrar o nosso lugar no corpo, que é o exército de Cristo, e saber quem fica à nossa direita e quem fica à nossa esquerda. Temos que ser capazes de confiar nos nossos camaradas. Então, quando estamos sob pressão, temos de saber quem vai estar para proteger as nossas costas quando nós não as podemos proteger. Estive no ministério quase 40 anos e vi muita coisa. A verdadeira tragédia da nossa experiência cristã é que a própria pessoa que protege as nossas costas, por vezes é a que nos fere. Quantas vezes nós, como os cristãos, somos feridos nas costas pelos nossos irmãos? Isto é algo que nunca deveria acontecer. Reflitamos e optamos por decidir proteger as costas uns dos outros e não em nos ferirmos mutuamente.